Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Fiat Palio Weekend. Finalmente tem novidade na sua praia. Finalmente tem novidade na sua praia. Palio Weekend. Palio Weekend. Valeu a pena esperar para se apaixonar de novo. Exibição na sua concessionária Fiat. Oferecimento Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Electrolux, líder mundial em eletrodomésticos. Antártica Bock, ninguém entende de inverno como o pinguim. Rainha System, get the feeling. E All Day, ser feliz faz bem. Para você ligado na Globo, falamos ao vivo do circuito de Silverstone, a 150 quilômetros de Londres, na Inglaterra. Domingo de sol, 20,4 graus, temperatura do ar, 24 graus e meio a temperatura da pista. E daqui a pouco nós vamos viver juntos as emoções da 9ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 na temporada 1997. É o tradicional Grande Prêmio da Inglaterra, trazendo muita gente para o circuito, os pilotos acostumados com a pista, a maioria deles gostando bastante de andar aqui em Silverstone. Uma pista de alta velocidade, no entanto considerada pelos pilotos uma pista onde a ultrapassagem é muito difícil. O grid de largada tem Villeneuve na pole position, com Frentzen ao lado dele e uma dobradinha da Williams. Na segunda fila, Hakkinen e Schumacher. Schumacher, o líder do campeonato mundial, corre de olho em Villeneuve. Villeneuve não quer nem saber de Schumacher, no máximo vê pelo espelho. Precisa ganhar essa prova, é fundamental para o canadense da Williams. Daqui a pouco, as emoções das 60 voltas. Você vai curtir muita emoção ligado na Globo, no Grande Prêmio da Inglaterra. Quem tem Globo tem tudo. Todo dia é a mesma coisa. Mamãe com fome. Bom dia, amor. Papai coloca a mão na minha cabeça da gente. Todo dia tem Bob entrando. Fora, Bob! Fora! Bob saindo. Todo dia tem pãozinho com a All Day. Tem o pai roubando pão de mim. Todo dia é a mesma coisa. Que bom. Ser feliz faz bem. All Day. Guaraná Antártica Diet. Esse é o sabor Diet. A Electrolux está lançando a primeira geladeira que não agride a camada de ozônio. A natureza agradece. Nova Electrolux, a primeira geladeira ecológica do país. Antártica Bock, porque ninguém entende mais de inverno que pinguim. É hora de entrar no clima, com a mais gostosa da estação. No frio a gente se anima, com Antártica Bock na mão. A gente agora quer Antártica Bock, no frio tem que ser Antártica Bock. Pra combinar com esse inverno, quero a melhor, eu quero Antártica Bock.
Estamos de volta ao circuito de Silverstone, na Inglaterra. Você está conferindo aí os últimos nomes do grid de largada. O grid que tem Villeneuve na pole position, ele marcou 1:21.598. Está aí o canadense, que tem mais uma pole nessa temporada. O Villeneuve, que já fez 9 poles na carreira. Nessa temporada foram 6 pole positions, mais uma de Frentzen, 7 poles da equipe Williams, apenas 2 da Ferrari. A Ferrari de Schumacher, que lidera o campeonato. Villeneuve está em segundo, 14 pontos atrás. Depois o Frentzen ocupa a terceira posição. E são, teoricamente, enquanto você vai conferindo todos os pilotos que pontuaram, está aí o Rubinho com 6 pontos daquele segundo lugar em Mônaco, são Villeneuve, Schumacher e, ocasionalmente, o Frentzen, que vão brigar por título nessa temporada de 97. O fato é que o campeonato entra na sua segunda metade e apresenta a surpresa da Ferrari liderando o Mundial de Construtores, com a Williams em segundo, depois a Benetton bem lá atrás. Aí McLaren, Prost, Jordan, as equipes que vão pontuando, a Ferrari com uma boa vantagem e o Schumacher com uma boa vantagem. Mesmo que o Schumacher não marque nenhum ponto hoje e o Villeneuve vença a prova, o Schumacher vai continuar na liderança do campeonato. Isso não era exatamente o esperado para a temporada, que tinha a Williams como grande favorita. Villeneuve e Frentzen deveriam estar brigando agora pelo título. O Schumacher se meteu no meio deles, aproveitou a boa evolução do carro da Ferrari, o seu enorme talento e está fazendo o campeonato chegar ao começo da segunda metade, disputado como se previa no começo da temporada. Um campeonato mais disputado. E a Williams acabou dando um pouco de mole e a Ferrari chegou. Nós temos um grande prêmio aqui tradicional, um grande prêmio difícil para os pilotos, um grande prêmio de muito público. O Reginaldo Leme mostra para você qual é a expectativa dele para essa corrida, que tem essa briga muito particular de Villeneuve com Schumacher. O Villeneuve não pode bobear, não pode errar mais. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Essa do Villeneuve não poder errar é o que deixa a equipe Williams bastante tensa. A gente observava até agora há pouco, antes de entrar no carro, o Villeneuve no box, se preparando para a corrida. Ele de uma forma totalmente diferente do que ele faz normalmente. Ele realmente muito tenso, testando muito tempo o rádio e conversando com a pessoa que ele mais confia profissionalmente, que é o Craig Pollock, seu empresário particular. Ele testando o rádio com o Craig, quer dizer, ele está colocando o seu empresário na escuta do rádio da equipe para ter certeza de sair tudo direitinho em termos de planejamento, estratégia de corrida, porque aqui é muito importante. Silverstone tem uma particularidade. Olha, o Ron Dennis, o dono da McLaren, outra equipe que vale observar aqui, porque desde que começou a correr com um motor novo, um motor que estreou no Canadá, um motor mais leve, ela mudou totalmente sua distribuição de peso, o carro é mais equilibrado, sempre testou muito bem aqui em Silverstone, e o Hakkinen está largando na terceira posição. Vale a pena, chama atenção para essa corrida da McLaren, que pode prometer bastante. Então o Villeneuve, que tem que cuidar bastante da estratégia, ele não pode perder, o Frentzen quer ganhar, e o Schumacher, aí também a gente chama atenção, como o Silverstone é uma pista e que tem pontos de ultrapassagem em praticamente toda a extensão do circuito, então isso não impede que um piloto que saia de trás, o Schumacher está saindo da segunda fila, vá para frente para tentar lutar pela vitória, e o Schumacher não perde chance de tentar realmente uma vitória. Quer dizer, é uma corrida que promete bastante, e é uma corrida que tem a particularidade de o pit stop perder muito tempo no boxe. Então as equipes, mesmo as equipes de ponta, podem arriscar uma parada só. Vamos ver pelo desenvolvimento da corrida o que elas querem fazer. Em relação a isso, Reginaldo, os brasileiros estão com a seguinte estratégia: o Tarso Marques e o Pedro Paulo Diniz, ambos vão tentar parar apenas uma vez. O Tarso na 31ª volta, o Diniz na 25ª. E o Rubinho vai parar 2 vezes, mas está bastante leve agora para tentar ultrapassar o maior número possível de carros nesse início de corrida. Deve parar antes da 20ª volta, a sua primeira parada, mas deve ir para 2 paradas. O comentário de Reginaldo Leme e as informações dos boxes do repórter Marcos Uchoa. Começam as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra, é a volta de apresentação. São 5.140 metros no circuito, 60 voltas. Rubens Barrichello, que acaba largando na 21ª posição, larga na penúltima colocação, na última fila. Uma pista de alta, ele vem leve, como disse o Uchoa, vem para pisar fundo no começo da corrida e tentar fazer uma prova de recuperação. A pista tem trechos de altíssima velocidade, tem curvas de alta velocidade e um miolo em que os pilotos andam em segunda marcha. É exatamente o trecho que vai levando para o final da volta. É um circuito dos mais tradicionais, foi aqui que começou o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1950.
São muitos anos de história, um público absolutamente apaixonado. Esses trechos que eles estão passando são os trechos onde eles andam em segunda marcha, um trecho de mais baixa velocidade, para depois fazer essa última curva aqui e dar acesso ao grid de largada, onde já vai chegando, você vai vendo nessa imagem do helicóptero o Jacques Villeneuve, depois do Villeneuve o Frentzen, na sequência o Hakkinen, aí o Michael Schumacher, o quarto colocado. Os carros já vão chegando para o grid de largada, 22 carros na prova. O Rubinho Barrichello, que acabou fazendo o último tempo ontem, foi beneficiado por uma punição ao argentino Norberto Fontana da Sauber. Fontana não atendeu uma sinalização dos fiscais para ter o seu carro checado e acabou sendo rebaixado lá para a última posição do grid. Então o Rubinho ganhou uma posição, também o Tarso Marques e também o nosso Pedro Paulo Diniz. Tá piscando a bandeira, a luz amarela, você vê a luz amarela pisca aí, os pilotos devem ter uma atenção, ainda não está com tudo ok para a largada. Alguém deve ter algum problema, piscam as luzes amarelas aí nos sinais que dão a indicação. Você sabe que os sinais agora, veja, é a bandeira vermelha, a largada está adiada, a largada não vai ser dada agora. Houve algum problema, já há movimentação dos mecânicos ali no meio do grid, eles vão se dirigindo para o final do grid. Alguém com algum problema sinalizou, o diretor de prova viu, deu a luz amarela, então abortou todo o processo de largada do Grande Prêmio da Inglaterra. E aí, rapidamente, os mecânicos, todas as equipes já voltam para a pista, porque tem todo aquele trabalho de manter os pneus aquecidos, de dar um último toque no carro, enfim, todo o procedimento das equipes. O fato é que a largada está adiada, não vai ser agora. Os mecânicos, inclusive, se preparam, os motores são todos desligados e agora eles vão ligar de novo. Então, são desligados exatamente para poupar combustível, para não prejudicar o planejamento de corrida, não ter que parar uma volta depois do que havia planejado. A corrida é normal, com o mesmo número de voltas. Agora, parece que o problema foi numa Williams. Não deu para ver direito a essa distância de qual das Williams, mas uma que já veio, provavelmente, exatamente, deve ser a do Frentzen, porque o pessoal que cuida da informática do carro, da telemetria do carro, já coloca ali o computador para testar algum problema que o Frentzen deve ter acusado. Fica, portanto, retardada a largada do Grande Prêmio da Inglaterra, e aí é um corre-corre danado, evidentemente todo mundo quer aproveitar todo o tempo que tem. Aí você vê a imagem do carro da McLaren, os pneus ali já protegidos, já com os cobertores, os pneus, todo mundo regulando pressão, não dando nenhuma chance para que haja problema. E aí, como disse o Reginaldo, também motores desligados para poupar o combustível, para manter a estratégia da corrida. O Showa informou a estratégia dos brasileiros. O Tarso Marques e o Pedro Paulo Diniz vão arriscar uma corrida com apenas uma parada. O Tarso acabou decidindo isso na última hora. A princípio ele pensava em duas. A equipe da Bridgestone, que fornece pneus para Minardi, acreditava ser difícil fazer uma corrida com uma parada, mas ele vai optar por essa estratégia, tanto ele quanto o Diniz. O Rubinho, como precisa ganhar a posição, vem com o carro mais leve, com os pneus mais macios. Agora, as equipes de ponta também estão se dividindo na estratégia. Algumas